ao vivo aqui. Prontinho, gente, estamos ao vivo. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu queria dizer que é uma felicidade, né, nos encontrarmos aqui mais uma vez, ainda que saibamos que todos com muitas atividades, final de período, encerramentos, né, mas também estamos à véspera de um período talvez de férias, de descanso, então queria dar boa tarde aqui a todos que nos acompanham. Então, eu também gostaria de dar boa tarde a todas e todos, agradecer a participantes de todos vocês, né, aqui na live, agradecer a editora RPM, né, todo o seu editor, Mário Gomes da Silva, e falar, né, que em setembro de 2019 aconteceu, então, o nosso 15 Renapédios, que é a Rede Nacional de Grupos de Pesquisa, Extensão, Direito do Trabalho e Seguridade Social, reunindo 27 grupos de pesquisa e extensão. O 5º Renapédios teve como tema Trabalho, Democracia e Direitos, Desafios Epistêmicos para a Desmercantilização do Labor Humano. Esse encontro foi organizado aqui no Rio, pelo CIT, Configurações Institucionais de Relações de Trabalho, da qual eu, Denise, a Verônica e o Bruno, né, somos integrantes, sob a coordenação da professora Taunara Grilo. E também a gente não pode esquecer que isso foi um trabalho coletivo, né, com a ajuda de professoras, professores, alunas e alunos da graduação, ex-alunos da FND, da pós-graduação, né, e outros companheiros também com apoio da rede. E a gente não pode esquecer também de colegas, né, da FMG, que foram os organizadores do 4º Renapédios. Então, o volume 1 foi lançado no final do ano passado, né, envolvendo, né, a temática do direito, trabalho e transformação, e hoje é o nosso lançamento do volume 2, da coleção Trabalho em Rede, Estudos Críticos sobre o Mundo do Trabalho. Vou falar um pouquinho, né, sobre a unidade 1, né, esse mundo do trabalho, impactos e disputas da regulação social trabalhista. Então, nós temos um artigo de autoria do Ivan Simões Garcia e Alci Costa de Oliveira, analisar a reforma trabalhista como oriunda de uma agenda neoliberal, né, que eles vão analisar esse rompimento tácito do Brasil, esse compromisso, né, de fomento e manutenção de postos de trabalho decente, entrando na categoria de trabalho decente da OIT, citando como exemplo o contrato de trabalho intermitente. Temos um artigo também excelente, esse volume 2, da Renata Santana Lima, que é sobre a participação da mídia hegemônica no processo de aprofundamento da mercantilização do labor humano no Brasil, onde ela faz uma análise de toda essa mídia, como é que essa mídia hegemônica ela disseminou informações, né, desde a mídia escrita, a televisiva, né, em torno dessa suposta necessidade de uma reforma trabalhista que, na realidade, é um aprofundamento da mercantilização do labor humano. Um outro artigo do professor Sidney Machado e da Amanda Fontan Oliveira Teles, né, sobre abordando a questão dos entregadores por plataformas digitais, no aspecto relativo à remuneração. Também, né, um artigo do Diego Nieto de Albuquerque e da Juliana Esteves, relativo ao tempo é dinheiro, né, falando da questão do tempo de vida dos trabalhadores, do tempo expropriado, do tempo capturado pela reforma trabalhista, utilizando, né, do marco teórico marxista e também da sociologia do trabalho. E, por último, ainda nessa unidade 1, com relação à declaração de liberdade econômica, impactos trabalhistas na jornada de trabalho, analisando mais a medida provisória 881 de 2019, da Larissa Raime Souza e do professor Marco Aurélio
Será Júnior, né? Como é que essa declaração de liberdade econômica, na realidade, ela vem associar também, né, da questão do trabalho. Bom, eu vou passar agora para o meu colega Nuno, né, para apresentar rapidamente a unidade 2. Boa tarde, gente. Queria dar boas-vindas a todos também, iniciando agora. O outro ponto que eu gostaria de frisar diz respeito à unidade 2 desse livro, da apresentação da unidade 2, denominada Desenhos Institucionais e Relações de Trabalho, Reconfigurações da Precariedade, compostas pelo artigo Trabalho Intermitente no Direito Brasileiro e Ofensa aos Princípios da Alteridade, da Continuidade do Contrato da Proteção, da professora Claudilene Andrade Ribeiro, Quem são os trabalhadores intermitentes brasileiros, de Pedro Daniel Blanco Alves, Jaqueline Aslan Soen, Reforma Trabalhista e Autonomia, uma ironia, professora Maria Cecília Máximo Teodoro Carim Beren Andrade, Precarização como distribuição da miséria, do professor Jorge Luiz Souto Maior, Gabriela Caramuro Teles, Brenda Hollenberg de Lima, André Luiz Lima da Silva e Beatriz Mascarenhas Batista. Nesse ponto, eu gostaria de frisar que o capítulo ele acaba trazendo uma abordagem com relação ao trabalho precário e institucionalidade, e ainda que existam divergências quanto ao contexto de trabalho precário ao longo da discussão doutrinária atual, com relação aos diversos pontos de vista inseridos em diversas pesquisas, é certo que no Brasil ele não é uma novidade, mas particularmente aborda o processo de precarização do trabalho, não somente através do descumprimento reiterado da norma trabalhista, que sempre foi uma realidade no Brasil, mas também aborda o surgimento de novas formas de trabalho precárias a partir de um processo de mudanças estruturais e legislativas nessa fase do capitalismo, que busca trazer para o campo da legalidade formas anteriormente ilegítimas de trabalho, dentre as quais se tornou um símbolo o contrato de trabalho intermitente, abordado por diversos artigos. Ao mesmo tempo, também aborda uma outra questão muito forte para isso, dentro desse processo de precarização, que a pretexto de dar maior autonomia para a negociação, na verdade, a reforma trabalhista veio na esteira de um esvaziamento do papel da negociação coletiva e enfraquecimento da ação sindical. Nesse ponto, eu gostaria de passar a palavra para a professora Verônica, para ela também fazer a fala dela nesse momento de apresentação. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Verônica, acho que isso é um detalhe importante, porque pode estar aparecendo para vocês, professora Renata, porque eu usei o link para entrar, mas sou Verônica Triani, né? E na unidade 3 desse volume 2 da coleção Trabalho em Rede, essa perspectiva dos estudos críticos, essa unidade 3 ela toca em temas que são muito fundamentais para a nossa realidade atual, né? Porque o elemento central dessa unidade 3 são as desigualdades, as discriminações nas relações de trabalho. E nessa unidade, os artigos publicados, eles trazem dados do IPEA, do IBGE, do DIESE, para que nós possamos pensar as relações na perspectiva da interseccionalidade, inclusive evidenciando, né, trazendo um holofote para quantas desvantagens históricas continuam perpetuando uma estratificação social que também vai se refletir nas relações de trabalho. Então, há artigos em que levanta-se as taxas de desemprego, que se levanta a questão do acesso à educação e principalmente do ensino superior, que se levanta, por exemplo, a separação do trabalho reprodutivo e do trabalho produtivo. Então, nessa unidade 3, a unidade é dedicada às relações de gênero, raça, classe, sexualidade, desculpe, não classe, trazendo então essa abordagem a partir das desigualdades e propondo também caminhos e possibilidades, né? Então, na unidade, nós temos, dentre esses diversos trabalhos, além do levantamento dos dados que evidenciam essas desigualdades, temos também apontamentos, né? Possibilidades como ações afirmativas, a ampliação da responsabilização, que deve ser coletiva por todo o trabalho de atividade produtiva e reprodutiva, a questão da responsabilização do setor privado, inclusive, né? Então, como podemos enfrentar essa divisão sociossexual do trabalho é um dos motes da unidade 3, convidamos todos a lê-la.
E passo então para a Denise apresentar um pouquinho da nossa unidade 4, darmos sequência. Tá mudo, Denise? Desculpe, gente. Então, a unidade 4, ela temática sindicalismo, mudanças e desafios. Então, antes de falar do artigo, né, com a autoria com a querida Ana Carolina Tavares, né, gostaria de falar rapidamente de alguns artigos que são importantes, né, esse reforço, né, do sindicalismo. O primeiro deles é do professor Michel Zadan Filho, André Felipe de Lima Costa e Sávio Delano Vasconcelos Pereira, onde eles vão falar sobre a extensão da contribuição sindical. Então, nesse artigo, eles vão falar não só a respeito do financiamento sindical, mas como o sindicalismo, ele é, na verdade, uma lista de conscientização da classe trabalhadora. Então, que a política neoliberal ela vai mitigar esse direito coletivo, exatamente priorizando, né, o direito individual. Isso a gente viu com a reforma trabalhista da Lei 13.467, e o objetivo é a agilização das lutas sindicais, né, de uma forma a tentar deslegitimar esse direito coletivo perante os seus representantes. Então, eles dão essa mensagem da necessidade de fortalecer o direito coletivo. Fala um pouco sobre a DIN 5794, posteriormente falam da medida provisória 873, né, de 2019, que determinava aquele recolhimento da contribuição sindical por meio do boleto, exclusivamente por meio do boleto bancário, enfim. Essa medida provisória caducou, mas é importante essa ideia, né, de luta, né, pelo movimento coletivo. Outro artigo da Tamires Vilas Boas da Paixão e do Tiago Henrique Lopes de Castro, sobre as formas contemporâneas de estruturação de tempos laborais pelo capitalismo, um estudo de caso a partir dos relatos de ex-empregados e empregadas da Livraria Cultura S.A. Interessante, eles partiram de uma entrevista que foi publicada em 2019 sobre as denúncias que foram feitas por trabalhadores contra as abusividades que foram cometidas, seja com relação a métodos de gestão excessivos, a extensão de jornada nominal, também como estratégia de pressão e implementação também de mecanismos como intensificação do trabalho. O outro artigo, que daqui a pouco vai falar, que é a professora Elza Cristine Bevinho e o João Paulo Mafra, né, sobre os limites negociados sobre o legislado após a reforma trabalhista. Eu vou falar rapidamente desse artigo que eu fiz com a minha colega agora, né, de profissão, Ana Carolina de Freitas Tavares, aqui da FND, que ela muito generosamente, né, compartilhou essa pesquisa comigo sobre o princípio da proteção e uma análise, né, da superioridade desse negociado sobre o legislado após a reforma trabalhista. Então, a gente vai analisar a negociação coletiva fazendo uma correlação ao princípio da proteção, que a gente sabe que é sagrado não só na Constituição do OIT, mas na nossa Constituição, lá no caput, lá do artigo 7º. E fazer, então, um relatório, com base nos relatórios dos peritos, né, da OIT, como é que é analisado pelos peritos da OIT e à luz das convenções, Convenção 98, 54 da OIT, como é que se dá essa prevalência do negociado sobre o lado. Porque a gente sabe que essa imposição legal da prevalência do negociado sobre o lado, ele não pode ser utilizado como uma forma de redução de direitos. Eu sei que agora, recentemente, a gente teve até uma decisão do Supremo, né, de forma contrária. Só que a gente cabe ao intérprete fazer uma interpretação conforme, né, os dispositivos configurados na Constituição. Então, esse princípio da proteção, da sua vertente, princípio da norma mais favorável, da fonte formal mais favorável, ele consagra a autonomia privada coletiva, né, essa autonomia negocial, mas dentro daquilo que vai melhorar as condições sociais dos trabalhadores, né? Essa negociação coletiva, esse conteúdo tem que estar dentro desses padrões da Convenção da OIT, que justamente cuidam desse fomento, né, da negociação coletiva.
E a gente passa no artigo a função, né? A gente não pode esquecer que a função do direito do trabalho, ele se assenta agora nessa principiologia do princípio da proteção, não é só isso. Então, tem um papel também do Estado, né? Esse Estado de atuar ao mesmo tempo como mediador e, ao mesmo tempo, tratar dessa institucionalização do conflito entre trabalho assalariado, né, e o capital, como é o título da gente utiliza do professor Falomec Lopes, né? A gente fala que há essa ambivalência do direito do trabalho, mas o direito do trabalho também é fruto dessa luta coletiva, né, dos trabalhadores. Lembrando que a negociação coletiva ela também faz parte do princípio da proteção, né? Ela também é denominada uma técnica, né, de proteção. Então, o que a gente não pode sucumbir é uma inversão de fontes, né, impostas por lei a favor dos trabalhadores, né, a desfavor dos trabalhadores, como se fosse a aceitação por isso de uma flexibilização negativa. Desculpa, me estendi, mas é porque eu estou no calor aqui da paixão do tema. Eu vou terminar minha fala. A professora Cláudia Verônica, ela está presente? Senão a gente passa a palavra para o... Acho que a gente pode passar a palavra... Para o professor Jorge, né? Sim, a professora Claudirene, provavelmente, da entrevista ela não conseguiu entrar, então a gente pode, acho que, ir seguindo para o próximo bloco, né, apresentado o livro, espero que todos tenham boas leituras. A gente tem aqui a presença do professor Jorge, da professora Sayonara, da professora Elza, que são autores que escrevem nesse livro, e vamos brindar com suas apresentações. Denise, você quer fazer as apresentações dessa rodada, ou Bruno? Bruno ou eu? Bruno. Professor. Posso fazer, sem problema nenhum. Tá. Então, eu gostaria primeiro de apresentar o professor Jorge Luiz Souto Maior, que dispensa apresentações para muitos que já conhecem o trabalho, mas fazendo a apresentação formal, doutor, mestre especialista em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor livre-docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e coordenador acadêmico do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital da Universidade de São Paulo. Professor, o senhor está... O artigo do professor Jorge Luiz Souto Maior, Gabriela Carauru Teles, Betânia Hollenberg, André Luiz Lima da Silva e Beatriz Mascarenhas Batista é a precarização como distribuição da miséria. Com a palavra, professor Jorge. Muitíssimo obrigado. Vocês me escutam bem? Bom, ótimo. Eu vou falar um pouco, claro, vou falar do artigo, mas eu queria falar um pouco antes dessas contradições ou desses sentimentos duplos, né, que a gente tem enfrentado ultimamente, né? Aliás, desde muito tempo, mas enfim, hoje, por exemplo, nós tivemos essa notícia triste, né, do falecimento do Jô Soares, e ao mesmo tempo tem uma notícia alegre para mim, né, que é a aprovação de mais um professor titular de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da USP, depois de 20 anos, né, sem concurso aqui na faculdade, tendo sido aprovado o professor Marcos Orione. Então, é um momento feliz, mas que, ao mesmo tempo, tem essa notícia triste. Como nós tivemos um probleminha aqui na transmissão do professor Jorge. O livro cair? Voltou. Mas eu vou ver se tirando a máscara não cai mais. Mas essa também é outra coisa, que a gente tem que estar de máscaras e enfim, com medo do mundo, né? E tem que estar mesmo. A RENAPEDS é uma alegria enorme, né, participar da RENAPEDS, esse encontro de grupos, essa rede de grupos de pesquisa e de estudos das principais universidades do direito do trabalho, que congrega certamente as pessoas mais competentes, mais inteligentes, mais compromissadas, né, com o direito do trabalho e com o Brasil, poderia dizer, né?
E este livro, aqui já enunciado, falado, né, o seu conteúdo, reflete esta qualidade. É uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês hoje para a apresentação do livro, e merece extremos, né, elogios, né, a organização que foi feita para o lançamento do livro, pelo grupo de pesquisa, né, o grupo de pesquisa da UFRJ, né, e, enfim, também organizou, né, o último encontro da RENAPEDS, que ocorreu em 2019. Mas também é carregado de uma certa tristeza, melancolia, porque os textos são tristes, né? Assim, a gente tem que falar de muita miséria, tem que falar de denunciar muita coisa errada, enfim, e há muitos anos, né? Não é de hoje que a maioria das pessoas aí que estão integradas nesse grupo vem falando sobre os problemas da precarização, os problemas dos descompromissos com os direitos sociais, enfim. A gente é carregado nesse momento de uma grande alegria de estarmos juntos, fazendo um trabalho tão importante, né? Mas, ao mesmo tempo, com essa tristeza de ver que as coisas, em vez de estarem melhorando, pioraram, né? E, enfim, nos últimos anos, mais ainda, né? Vejam o texto que escrevemos para publicação, para apresentação no encontro da RENAPEDS, Gabriela Caramuru, a Brenda Lonenberg, o André Luiz Lima da Silva, a Beatriz Mascarenhas e eu também. O texto trata de precarização, né? E precarização que se justificou isso que nós temos, justificou, percebam, ela admite, né, a redução de direitos, ou como eles chamam eufemisticamente, né, flexibilização dos trabalhadores, mas sob o argumento violento até, de que era preciso fazer a redução dos direitos dos trabalhadores que têm emprego, né, para conferir oportunidade de emprego para aqueles que não têm emprego, né? Seria, na perspectiva da retórica utilizada para aprovação da reforma, ou para aprovação midiática, né? Uma forma de distribuição da riqueza, né? Ou seja, uma forma de realização de justiça social. Eles usam essa expressão explicitamente nos considerandos, né, da lei, nas justificativas, né, para a lei. Então, os direitos trabalhistas, ou os trabalhadores com emprego, são considerados privilegiados, né, e diante da existência de milhões de outras pessoas que sequer têm emprego, a fórmula de fazer justiça social seria tirar desses que têm direitos, um pouco, né, de direitos, para conferir inserção ou inclusão daqueles outros que não têm nada. E aí nós denunciamos que, na verdade, isso não se trata de distribuição da riqueza, e sim uma distribuição da miséria, né? Porque a riqueza propriamente dita, ela é produzida pelo trabalho, mas ela não fica, né, nas mãos do trabalho, ela vai ser direcionada ao capital, né? E se nós formos falar concretamente em distribuição da riqueza, seria preciso
reduzir, né, as taxas de lucro, fazendo com que se retorne, né, este valor acumulado, né, o valor produzido pelo trabalho, que esse valor retorne ao capital. A distribuição da riqueza se faz numa perspectiva vertical, portanto, e não horizontal, na linha da miséria, né? Então, é muito triste ter que discutir isso e falar sobre isso, né? E nós, então, apresentamos um trabalho com essa denúncia, né? Com esse esclarecimento, ou com essa forma de explicitar o que é, né? De revelar. E mostramos também, afinal de contas, né, que as crises do capital não são culpa, né, dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e que, de fato, este trabalho, né, ele é o que gera valor, que gera trabalho humano, é o que gera valor, e este valor tem sido, né, utilizado, ou o valor produzido pelo trabalho tem servido, sobretudo, para a acumulação da riqueza, né, para elevar as taxas, né, de maior riqueza do capital. Então, é um texto que tenta explicitar como se produz, né, o capital, e como esta precarização das relações de trabalho, diminuição dos direitos dos trabalhadores, jamais serve a este fator, né, de distribuição da riqueza. Em síntese, é isso, e fica aqui, para quem está nos ouvindo, o convite para que adquiram o livro, leiam atentamente, porque os textos são importantíssimos, como eu disse inicialmente, representam a produção daquilo que de mais competente e compromissado existe no mundo do direito do trabalho no Brasil, quiçá no mundo. Muito obrigado, gente. Parabéns, viu, pelo evento e parabéns pela obra. Agradeço demais a vocês. Professor, a gente é que agradece. Muito obrigado pela explanação, sempre muito brilhante, sempre com elementos de análise muito interessantes. E eu gostaria de passar agora a palavra à professora Elza, nesse momento, que o artigo seria os limites do negociado sobre o legislado após a reforma trabalhista. Professora. Boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma alegria, né? Os colegas da Renapedes, dessa rede maravilhosa e que virou já uma grande família, né? Porque a gente se ama, né? Do nosso jeito acadêmico, e é um amor lindo que existe entre nós, que pensamos, talvez não 100%, mas muito igual, né? A gente pensa de um jeito humano, de um jeito de valorizar as pessoas, um jeito carinhoso de lidar com toda essa gente que constrói a riqueza desse país, né? É uma tristeza mesmo, professor Jorge, ver o que acontece, né, e que continua acontecendo, né, a exemplo dessa semana, a nova medida provisória 1109 ser aprovada e que permite que em tempos de calamidades, as empresas, os empresários possam ditar as regras das relações de trabalho, né? Então, a maldade, ela ainda continua, né? Não acabou ainda o pacote das maldades. Bom, mas antes de entrar para falar do artigo propriamente dito, eu quero agradecer imensamente a professora
Sayonara como coordenadora do CIRT, né, do grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também, em seu nome, agradecer todos os integrantes do CIRT, né, pessoas maravilhosas como Denise, Bruno e Verônica, que estão aqui também participando, e toda a equipe. E também agradecer a todos os colegas, né, e amigos da RENAPEDS, que nos engrandecem e nos animam a continuar na luta, porque a gente sozinho, como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão, né? E nós estamos juntos, unidos, a gente tem mais força para lutar. Isso é muito bom. Quero agradecer também ao John Mafra pelo empenho, né, na sua pesquisa e na escrita conjunta do artigo. Além de estudioso e escritor, ele também é poeta, o John, né, é uma pessoa maravilhosa. Quero saudá-lo aqui e desejar que o seu caminho, John, seja repleto de luz e estrelas, né, que ele vai agora tentar um mestrado, né, vai continuar a carreira acadêmica e ele está, inclusive, bastante animado e ficou muito feliz com essa publicação, né? Queria transmitir isso. Então, esse artigo, né, dos limites do negociado sobre o legislado após a reforma trabalhista, traz um resumo, né, de algumas alterações, as principais alterações da reforma trabalhista, especialmente desse tema trágico, que é a prevalência do negociado sobre o legislado na conjuntura social, política, econômica e jurídico-cultural brasileira. É interessante que o próprio legislativo desmerece o seu trabalho, né? Quando ele diz que o negociado vale mais do que o legislado, ele mesmo, o legislativo, está desmerecendo o seu trabalho, que é exatamente de elaborar as leis, né, e que estão em vigor no país. Então, quando ele diz numa lei que o seu trabalho não vale muita coisa, né, porque o negociado, qualquer coisa que seja negociado, vale mais do que a própria lei elaborada pelo legislativo. Então, é algo assim, é um paradoxo, né, algo assim inaceitável. O fato é que a reforma trabalhista, ela não trata somente da regulamentação do trabalho, né, pois afeta também o papel das entidades de organização dos trabalhadores e as instituições responsáveis por fiscalizar as condições de trabalho e julgar as demandas trabalhistas, promovendo uma transformação nos marcos de regulação do trabalho, com claras e significativas perdas em matéria de proteção social para o trabalhador. Essa reforma trabalhista de 2017 revogou direitos, garantias sociais previstas na CLT, ignorando totalmente os princípios constitucionais, a exemplo do artigo 8º, inciso 3º da Constituição, que estabelece caber ao sindicato a defesa dos interesses e direitos individuais e coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas, né? Então, essa possibilidade das negociações, inclusive sem participação dos sindicatos, né, valer mais do que a lei, é uma incoerência e é uma inconstitucionalidade total, né? Ela fere tanto a Constituição quanto os princípios e as convenções internacionais da OIT, né? Essa reforma, ela iguala as dispensas individuais às coletivas, afasta a necessidade de autorização prévia por parte do sindicato, ou celebração de acordo ou convenção coletiva para sua efetivação, ou seja, ela ignora totalmente a capacidade e a responsabilidade de mediação dos sindicatos nas relações capital e trabalho, né? Prevê a possibilidade de trabalhadores e empregadores firmarem termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato da categoria, durante a vigência do contrato ou não, no qual se descreverá as obrigações de dar ou fazer cumpridas mensalmente, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Poxa, essa possibilidade acaba com os direitos dos trabalhadores, né? O próprio trabalhador é coagido a assinar um termo em que ele mesmo abre mão de todos e quaisquer direitos que possa ter, né, relativos
recusar a relação de trabalho. Então, isso é uma maldade, né? Uma maldade muito grande da legislação. Bom, a Constituição, ela deu sustentáculo ao Estado Democrático de Direito, né, estruturada a partir da dignidade da pessoa humana, de uma sociedade política e civil baseadas na democracia e na inclusão, na centralidade da pessoa humana, e em vários títulos, né, tratam dos princípios fundamentais e dos direitos das garantias fundamentais, que antecedem e influenciam a legislação infraconstitucional. Como, por exemplo, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à valorização do trabalho, à justiça e à segurança. Mas como ter igualdade, justiça e segurança numa relação tão desigual, que é a relação capital-trabalho? É uma relação totalmente assimétrica, né? Não há igualdade nas negociações entre trabalhadores e empregadores, né? Existe muita desigualdade. Então, é uma falácia essa reforma e essa alteração da CLT, né? Porque ela não respeita esses princípios constitucionais. E é sobre isso exatamente que a gente trata no artigo, né? Então, todo esse conjunto de princípios de proteção social da Constituição, ela possui um caráter lógico e teleológico, né? Existe toda uma lógica em toda a Constituição, formando um conjunto coerente e integrado. E essa reforma trabalhista, ela não respeita todo esse conjunto, né? Toda essa coerência e integração da Constituição Federal. Ela é completamente dissonante de todos esses princípios previstos na Constituição. Então, nesse modelo, não tem equilíbrio. Abre margem para que as entidades patronais, né, diante de crises de emprego e fragilidades do movimento sindical, imponham cláusulas que venham a diminuir o patamar mínimo civilizatório alcançado a duras penas pelos trabalhadores. Isto quando negociam, porque muitas vezes nem negociam mais, né? Depois de aprovada a reforma trabalhista, os problemas no mundo do trabalho aumentaram de forma geométrica, né? Negativas de negociação, não liberação dos sindicalistas, terceirização em todos os setores de produção, atendimento precário dos trabalhadores em ambulatórios, pelo menos é essa a realidade que a gente vê aqui no Vale do Itajaí, né, em Santa Catarina, a não aceitação de atestados médicos, imposição de jornadas excessivas de trabalho. Então, são tantos problemas causados por essa reforma, que é quase impossível de continuar do jeito que está, né? Então, considerando também a arrecadação dos sindicatos, os sindicatos hoje não têm mais força, por mais que queiram e tentem, né? Tem pouca força, tem pouco financiamento também. A arrecadação dos sindicatos caiu em 90%. Então, hoje os sindicatos têm que se equilibrar, né? Tentar se equilibrar com a pouca receita que tem e fazer ainda a resistência necessária. Tenho visto aqui no Vale do Itajaí alguns sindicatos com uma atuação bastante importante nesse trabalho de resistência, mas é trágico, é triste, mas a nossa resistência vai ter resultados. Nós vamos conseguir mudar essa realidade. Eu acredito firmemente nisso, né? Outro problema muito sério, mas muito mesmo, é a proibição da ultratividade das cláusulas negociais. Ora, se as empresas não negociam e se as convenções caducam, então os trabalhadores ficam sem regras
mínimas, regras históricas que foram negociadas e que simplesmente ficaram revogadas tacitamente pela imposição legal, né? Então, é necessário que voltemos a lutar pela ultratividade das cláusulas negociais coletivas. É possível dignificar o trabalho com a proteção social, um Estado democrático de direito que proteja o trabalhador do mercado e haja também uma justiça fiscal, né? Precisamos informar o trabalhador, mostrar a ele os dados, precisamos de uma regeneração democrática. Como diz o professor Marcelo, desembargador do Rio Grande do Sul, Marcelo D'Ambrosio, necessário uma concertação social, né? Pois éramos, em 2015, a 7ª economia mundial, e hoje somos a 16ª. Precisamos urgente de uma contra-reforma trabalhista e um amplo diálogo social, para o bem do equilíbrio do sistema. O desemprego no patamar dos 14% é um desastre. Trabalhador sem renda, ou com pouca renda, não consome, e afeta a economia do país. Isso sem falar nos casos de assédio moral, as pressões sobre os trabalhadores que favorecem o adoecimento, né? A cada dia fica mais insuportável, assim como atitudes antissindicais e a própria precarização dos ambientes de trabalho que o professor Jorge falou agora há pouco. Enfim, olhando toda essa conjuntura, né, parece que os trabalhadores são os inimigos do Estado, e é exatamente o contrário, são os trabalhadores que produzem a riqueza da nação, né? Então, vivemos um engodo com aparência de democracia, né? Então, para evitar a barbárie, urge que seja revogada essa reforma trabalhista, essa lei 13.467, né? Para restabelecer um mínimo de equilíbrio na balança das relações entre o capital e o trabalho. Que os ventos lá da Espanha cheguem aqui, né? Se lá eles conseguiram fazer essa contra-reforma, eu acredito que nós também vamos conseguir aqui no Brasil, né? É importante a gente dialogar sempre e cada vez mais com todas as pessoas com as quais interagimos, né? Na universidade, na família, no bairro, nas igrejas, em todos os lugares, né? E mostrar os dados, mostrar que realmente os prejuízos foram imensos, porque muitas pessoas não conhecem os números, não sabem dos prejuízos, né? Claro, sentem no próprio bolso, né? Diante da carestia dos produtos e dos bens de consumo e do salário baixo, né? Mas não sabem, em termos gerais, né? Todo o prejuízo causado. Então, é isso, né? Nosso artigo fala um pouco sobre isso e vamos continuando a luta, continuando a vida. Um beijo para todos e todas e até mais. Obrigada. Professora, muito obrigada. Eu queria corrigir aqui uma pequena falha, professora, porque quando eu fui apresentar a senhora, deu um probleminha aqui no meu artigo de Word, onde tem um resumozinho do currículo. Então, eu queria corrigir esse probleminha que deu na hora de eu rolar aqui o meu Tudo artigo, bem. que quem falou foi a professora Elsa Cristina Bevian, professora doutora do Departamento de Direito da Universidade Regional de Blumenau, coordenadora do Grupo de Pesquisa Trabalho, Dignidade, Constituição e Transnacionalização. Muito obrigado, professora, pela excelente explanação e muito enriquecedora para nós. Obrigada. Eu gostaria de chamar agora a professora Claudirene Andrade Ribeiro, mestre em Direito do Trabalho Agroambiental e em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso, pesquisadora do Núcleo de Estudos O Trabalho Além do Direito do Trabalho, Dimensões da Clandestinidade da Universidade de São Paulo, juíza titular da Vara do Trabalho de Mirassol do Oeste, Mato Grosso, do TRT da 23ª Região e professora em regime de contrato intermitente com as faculdades Rainha da Paz. Professora, a senhora vai apresentar uma fala com relação ao
artigo e aos trabalhos apresentados aqui, então eu passo a palavra para a senhora para ficar livre para a sua explanação. Muito obrigado. Certo. Boa tarde a todos e todas. Me ouvem bem? Eu peço desculpas pelo atraso, mas eu estou em Mato Grosso e eu havia entendido que era às 17 de Mato Grosso e estava chegando no local. Eu estou aqui a 2 minutos do local, mas resolvi parar para entrar logo e estou dentro do carro, então, porque eu tenho um outro compromisso às 18. E, inclusive, eu falei para ela, olha, eu preciso ser a primeira a falar, porque eu estava achando que eu seria às 18 aí. Falei, bom, então é 17 aqui, dá tempo de eu falar e depois entrar no meu compromisso às 18 daqui. Mas, enfim, fato é que aqui estamos nós, então, mais uma vez, 1000 desculpas, aí não pude ouvir as falas dos colegas, mas aqui estou, então, para falar um pouco sobre o artigo que, com muita satisfação, nós apresentamos, então, no RENAPED, né? Oportunidade que nós conhecemos, a professora Sayonara, né? Pessoa maravilhosa, em nome de quem eu cumprimento todos que se encontram aqui conosco nessa live. E nós, então, nesse artigo, tivemos a oportunidade de falar um pouco a respeito do contrato de trabalho em regime intermitente, no sentido, fazendo uma comparação, nós estabelecemos, sobretudo, uma comparação, porque, não obstante ele seja um contrato que, em tese, ele está regulado pela CLT, que ele, em tese, é um contrato por prazo indeterminado, né, já que ele não tem uma pré-determinação para o seu término. Contudo, nós fizemos, então, uma comparação de que ele fere o princípio da continuidade na medida em que essa é como se ele fosse, não obstante um contrato por prazo indeterminado, é como se ele comportasse um feixe de vários contratos, porque o empregado se ativa hoje, amanhã ele não sabe se ativará novamente para aquele mesmo empregador. E ele fica sujeito, então, a essa convocação por parte do empregador. E, então, ainda que não haja um prazo já pré-determinado para o término do contrato de trabalho dele, ao fim daquela comunicação, ele está, então, novamente sem o trabalho. Então, nessa medida, é um contrato, e até por isso esse contrato foi incluído no nosso grupo de estudo, que é um grupo de estudo lá da USP, que estuda justamente as questões precarizantes, né? Aquelas relações de trabalho. Em sua maioria, o estudo, o núcleo, ele se dedica àquelas relações de trabalho que não se encontram protegidas pela CLT. Contudo, não obstante, então, essa nova figura do intermitente, né, do trabalhador intermitente na CLT, portanto, regulamentada, mas essa regulamentação, ela fica muito aquém do direito, uma vez que não se garante a esse empregado, apesar de alguns entendimentos em sentido contrário, inclusive do ministro Godinho, que ele defende no sentido de que deveria se assegurar ao trabalhador, pelo menos, a percepção do salário mínimo legal mensal, né? Mas a gente sabe que, na prática, não tem sido assegurado. Primeiro, nós fizemos também nesse estudo, apresentamos nesse estudo o primeiro julgamento do contrato de trabalho intermitente que chegou ao TST e que foi da lavra, então, do ministro Ives Gandra Martins Filho, que teve um entendimento, então, que ele havia sido, inclusive, declarado como um contrato regulamentar pela CLT, né, e anulado aquela condição de contrato de trabalho intermitente, justamente porque ele se inseria na atividade fim, na atividade normal da empresa. Era uma pessoa que trabalhava para uma loja de departamento, repondo o estoque dessa loja de departamento, e, contudo, a decisão do Tribunal Superior do Trabalho foi no sentido de que não haveria, então, qualquer nulidade, já que
a CLT não teria estipulado qualquer limitação a esse tipo de contrato de trabalho. É óbvio, a gente sabe que a única limitação que foi feita foi para o trabalho em serviços aeronáuticos, né? Portanto, então, nós abordamos esses aspectos, abordamos também a questão do princípio da proteção ao trabalhador, uma vez que entendemos que esse dispositivo seletista, essa regulamentação, ela não confere uma proteção suficiente ao trabalhador, na medida em que ele não tem a garantia efetivamente do trabalho, que é o principal objeto do contrato de trabalho. Então, é um contrato de trabalho que não garante trabalho. Portanto, é bastante precarizante, e defendemos a ideia, então, de que esse contrato de trabalho, ele, ao contrário do que foi decidido pelo TST, ele não deveria prevalecer exatamente em todas as atividades, mas apenas naquelas atividades que justificassem a intermitência. E defendemos também que esse contrato de trabalho, para que ele diminua essa ideia de precarização, que ele garanta, então, um conteúdo mínimo a esse trabalhador, nos moldes também ali do que preconizado pelo Godinho, no sentido de garantia de pelo menos um salário mínimo mensal. Mas a gente sabe que não é o que tem prevalecido, e o artigo traz, então, à tona alguns aspectos doutrinários a respeito desses princípios do direito do trabalho, e faz, então, uma análise desse contrato intermitente e dessa precarização que termina incidindo, na verdade, o legislador trabalhista, né, como já vem ocorrendo basicamente desde a década de 90 do século passado, né, e claro, com um viés muito mais precarizante ainda agora, sobretudo com a chamada reforma trabalhista, que inclusive incluiu esse dispositivo na CLT. Então, em linhas gerais, é isso que traz o nosso partido. O partido, né, dos orais no RENAPET, a gente sabe que tem trabalhos interessantíssimos, então acho que é muito interessante para quem nos assiste que possa realmente conhecer esses trabalhos. E eu peço licença, agradeço a todos e todas, peço licença para me retirar, porque eu estou, então, a caminho, né, e mais uma vez me desculpa aí pelo entrevero, esse fuso horário realmente confunde. Certo? Tchau, boa tarde. Boa tarde, professor. Obrigada, professora Claudirene. Obrigada. Obrigada, professora. Boa tarde. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada. Muito obrigada, querida. Um abraço, querida. Antes de passar para a professora Sayonara, só gostaria, a gente, na pressa, né, de querer falar tudo, a gente tem um prefácio maravilhoso da professora Valdete Souto Severo, onde ela vai destacar essa importância do mundo crítico, né, do pensamento crítico com relação ao mundo do trabalho. Ela vai fazer uma série de considerações do que é aquilo que acontece em termos políticos, em termos regulatórios que os trabalhadores estão sofrendo, né, nos últimos tempos, e ainda mais agravados por conta da pandemia. Eu sei que o momento, né, do quinto RENAPET a gente não tinha pandemia, mas tudo aquilo que a gente já vem enfrentando em relação a essas políticas de austeridade tem se agravado ainda mais para quem tem um funcionamento mais vulnerável em termos sociais. Agora eu vou passar a palavra para a professora Sayonara. Verônica, não quer falar um pouco? Eu estou quietinha porque eu estou nessa função aqui de administrar essas telas todas na minha frente, é um pouco distante. Mas eu queria só aqui lembrar, né, de a gente agradecer também a editora, o senhor Mário está aí, então agradecer a RTM, a parceria na publicação desses trabalhos, que são esforços de pesquisa, né? Acho que talvez no início a gente não falou tanto, e o professor Souto acho que falou um pouquinho da questão do quanto é plural a RENAPET, né? Como essa rede é super interessante, porque ela proporciona o diálogo, né, sobre os trabalhos e as pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelos diferentes grupos ao longo desse país enorme. A gente viu agora a professora Claudirene, né, com uma hora de diferença, porque nosso país tem dimensões continentais e diferenças regionais, né, e
tanto ela pensou que era o horário de Mato Grosso, quanto eu não tive, naquele momento de falar do horário 17 horas, a percepção que eu deveria ter me atentado para o fuso horário diferente, né? Mas como é difícil dar conta desses desafios de um país tão grande que nos demanda essa atenção. Acho que esse evento mostra para a gente, inclusive, a necessidade de nos atentarmos para essas diferenças das regionalidades do nosso país, né? Então, a RENAPEDS é essa rede que nos brinda com essa interlocução, com esse diálogo constante, com essa troca de pesquisas entre os grupos, né? Então, aqui a felicidade é publicar um trabalho, uma obra que é, na verdade, uma obra feita a muitas mãos, coletiva de todos esses grupos, e aí a editora RTM também uma grande parceira aí para fazer a publicação, né? Hoje está indo aí o volume 3 também para publicação, então teremos em breve o terceiro volume completando essa coleção. Então, acho que nesse primeiro momento seria interessante falar, deixar aqui, né, registrado o agradecimento ao senhor Mário e a felicitação por integrar essa rede tão bacana e tão competente, como o professor Souto falou, acho que tão compromissada, né, com a pesquisa crítica, com o pensamento crítico, etc. Valdete Souto Severo fez um belíssimo prefácio. Esse belíssimo prefácio tem como palavra final dizendo que é gratidão. Então, pego aqui e faço minhas palavras da professora Valdete Severo em seu prefácio para fazer também a minha gratidão e o registro aos organizadores desse livro, a professora Denise, a professora Verônica, o professor Bruno, a professora Elza, uma fundadora da RENAPEDS, ao professor Souto Maior, que esteve aqui conosco, nunca deixou de participar das atividades do RENAPEDS, aliás, da RENAPEDS, da rede, né, de pesquisa e extensão. A professora Valdete, peço licença para ler um trecho de seu prefácio, no qual ela diz que é hora de radicalizar, de retomar a raiz do direito do trabalho, de redescobrir a importância da proteção, de compreender a íntima relação do direito do trabalho com a sociologia, com o direito penal, com a ecologia, honrar as pessoas escravizadas, assassinadas pelo Estado, mortas em acidentes de trabalho que deveriam ter sido evitados, muitas delas vitimadas pela Covid. Daí porque eu não poderia deixar de encerrar essa live sem fazer esse registro, um registro nosso, da nossa homenagem, das nossas condolências a todas as famílias enlutadas pelas pessoas perdidas no Covid. Para nós aqui, no nosso prefácio, também agradecemos ao senhor que foi zelador deste prédio, de onde hoje falo, local no qual foi realizado o RENAPEDS, o senhor Jorge, que também faleceu nesse contexto. Foram muitas mortes, adoecimentos, momentos muito difíceis, momentos nos quais nós nos deparamos com uma realidade, que é uma realidade vivenciada pela população negra, preta, favelada, periférica, subalternizada na nossa cidade. Aliás, tema que foi trazido na plenária final do nosso RENAPEDS no Rio de Janeiro. Em nome dessas todas pessoas, seguir construindo teses, diz a professora Valdete, tensionando, fazendo uso transgressor do direito do trabalho, que o torne o direito do trabalho instrumento, novamente, instrumento de mudanças urgentes, é fundamental. Então, os agradecimentos foram feitos. Gostaria, de toda sorte, falar um pouco mais sobre esse livro, que tem, neste volume 2º, belíssimamente editado pela editora RTM, uma capa, e nós agradecemos o autor dessa foto, que nos traz o Cais do Valongo. O Cais do Valongo, na zona portuária do Rio de Janeiro, é um patrimônio mundial da Unesco. É a nossa homenagem viva à memória de inúmeros trabalhadores e trabalhadoras de raízes africanas que foram escravizados e trazidos forçadamente para o Brasil em meados do século XVI, XVII. E assim como foi a escolha do Samba da Mangueira, de 2019,
né, que Bruno e sua mãe cantaram para nós aqui no Salão Nobre. Né, a história que a história não conta. Refletir sobre o avesso do mesmo lugar, e aí eu estou aqui, enfim, fazendo minhas palavras, desses sambas, né, e do próprio samba da Mangueira. É na luta que a gente se encontra, nos remete a essa emoção de pensar a solidariedade entre nós, o quanto a luta pelo coletivo é necessária para a sobrevivência de todos e todas e para o combate das injustiças sociais. Essa semana recebi muitas alegrias. A publicação desse livro é uma grande alegria. Saber que o Renapedtes, como rede, prosseguirá com seu 6º encontro em Pernambuco é uma grande alegria. Saber quantos bons trabalhos e uma nova geração de professores, de lideranças, de pesquisadores que estão se formando. Né? Passar o anel dessa nova geração é uma coisa muito gratificante. Daí porque eu gostaria de dizer, em nome de algumas pessoas que vou nomear, é sempre difícil nomear, porque nós sempre deixamos de falar algumas pessoas, mas eu gostaria de nomear as pessoas em nome das instituições. Então, eu não gostaria de deixar passar em branco, né, as pessoas, como da professora Juliana Teixeira Esteves, que está lá, e em nome de quem mando um abraço a toda a equipe da Universidade Federal de Pernambuco, que está organizando. Nós sabemos como é difícil, quanto é difícil organizar o encontro, e certamente por isso não estão aqui, mas estão na publicação. Eu gostaria, em nome dela, então, dar um abraço e parabenizar a todos da Universidade Federal de Pernambuco. Gostaria, na pessoa, né, dos professores Sidney, de Larissa, do professor Marco Aurélio Serrão Júnior, que tentou estar conosco, mas teve um problema e não pôde ingressar aqui nessa live também. Um abraço para todos os colegas do Sul como um todo, seja da Universidade Federal do Paraná, e de todas as outras universidades do Rio Grande do Sul, do Paraná, enfim, das outras regiões. A Elza também, que está aqui. Para nós, Elza, é uma grande alegria, um prazer. Essa rede é realmente uma rede nacional, e nessa rede nacional nós temos, então, os colegas do Sudeste, os colegas da Bahia, os colegas do Centro-Oeste, né? Isso é muito importante. O ano de 2022 é um ano de retomada, Esse ano de retomada é um ano que nos indica e nos traz muitas reflexões. E eu gostaria, então, de dizer aos senhores que este livro que nós estamos lançando hoje, com o apoio decisivo, né, da editora RTM Educacional, que está explicitando um trabalho que é um trabalho anônimo de todas as pessoas, né, e todos os alunos que organizaram esse encontro. Estamos vivendo momentos em que o autoritarismo, a desconstrução, o medo, pela ampliação das amarras, pela ampliação do poder empregatício e redução das suas amarras, por entre aspas, assédio institucional sofrido por inúmeras instituições públicas e organismos democráticos e de profunda crise política, social e sanitária. Em contextos como este, mais que o alerta sábio, né, que indica a necessidade de ceticismo no diagnóstico e otimismo na ação, e aqui Gramsci está presente, mas mais do que esse alerta sábio, para sobreviver no Brasil de 2022, cabe relembrar o saber da ação prática. E aí retomo, então, os muros, né, pichados de maio de 68, na frase que dizia: sejamos otimistas, deixemos o pessimismo para dias melhores. Com o mote, então, de resgatar forças para as revogações e revisões que nos permitam arrancar alegria ao futuro e fazer uma retomada do direito do trabalho. Muito obrigada a todos. Eu peço, então, licença para encerrar essa nossa apresentação do volume 2º da coleção Trabalho em Rede, né, editada Estudos Críticos sobre o Mundo do Trabalho,
também a quem agradeço também a exposição final, envolve análise de disputas travadas pelos sujeitos e atores do campo, uma contextualização política, econômica, social, uma problematização do papel das instituições, um uso tático do direito, a teorização por meio de epistemologias dissidentes que expõem marginalizações promovidas na lógica tradicional. Palavras do professor Henrique, com as quais, então, buscando arrancar alegria ao futuro, que possamos, então, com esses estudos que têm ceticismo no diagnóstico como é necessário para analisar os dias terríveis que estamos vivendo, possamos, todavia, buscar as revogações e revisões necessárias. Muito obrigada a todos e todas. O site da editora RTM está no chat da nossa live para a aquisição do volume. Sim, deixamos o link aqui na descrição, só abrir. Sim. Gente, obrigada, então, a todas e todos, né, Bruno e as demais mulheres. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigado. Muito obrigada. Um abraço. Vivemos. Ai, meu Deus, que felicidade. Aconteceu a live, gente. Só um minutinho. Tá sem som, tá sem